Nos próximos minutos, você vai entender por que a sua própria mente pode ser o seu maior inimigo. E como, sem perceber, você vem sabotando sua própria paz todos os dias. A maioria das pessoas passa a vida tentando controlar a mente, mas o segredo não é controlar, é sobreviver a ela. O que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você lida com seus pensamentos. Então, antes de tudo, se prepare. Você está prestes a entrar dentro da sua própria cabeça. A pior prisão do mundo não tem muros. Ela mora dentro da sua cabeça. A mente é uma máquina que não desliga, e quanto mais você tenta silenciá-la, mais barulho ela faz. É como tentar apagar fogo com gasolina. Você deita para descansar e ela começa o show. E se der errado? E se eu não for bom o bastante? E se eu perder tudo? E lá vai você, travando guerras que só existem dentro da sua cabeça. A real é essa. A mente humana é uma ferramenta incrível. Mas quando ela começa a te usar, em vez de você usá-la, ela vira o seu maior inimigo. Epicteto dizia: o que perturba o ser humano não são as coisas em si, mas a opinião que ele tem sobre elas. E é exatamente isso. O mundo lá fora quase nunca é o problema. O problema é o que a sua mente faz com ele. Parte 1. A mente não é sua amiga. Pensa comigo. Você já reparou como a mente adora inventar problemas? Você está de boa, e do nada ela sussurra: tem certeza de que está tudo certo mesmo? Ela é tipo aquele amigo paranoico que vê perigo até num elogio. E quanto mais você tenta controlar, pior fica. Porque a mente ama um palco. Se você tenta calá-la à força, ela começa a gritar. Sêneca dizia que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. E se você for honesto consigo mesmo, vai perceber que 90% das suas angústias são fantasmas mentais, coisas que ainda nem aconteceram e talvez nunca vão acontecer. Mas a mente insiste. Ela te faz repassar conversas antigas, imaginar o futuro, criar inimigos imaginários. E o mais irônico, ela te convence de que isso é se preocupar com o que importa. Só que não é preocupação, é autopunição. Parte 2. O vício de pensar demais. A mente é viciante. Ela te dá pequenas doses de controle, falsas, mas satisfatórias. Você pensa que se analisar tudo vai evitar o sofrimento. Mas, na verdade, quanto mais pensa, mais se afunda. É como tentar atravessar um pântano se debatendo. Quanto mais luta, mais afunda. O estoico Marco Aurélio dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E o problema é que a maioria de nós vive intoxicado por pensamentos ruins. Replays mentais, comparações, arrependimentos, tudo rodando em loop. Você acha que está resolvendo a vida, mas está só alimentando o monstro. E o pior, o mundo moderno fez isso virar um estilo de vida. As pessoas acordam com ansiedade, dormem com ansiedade e chamam isso de produtividade. Mas pensa, desde quando estar constantemente preocupado virou um sinal de inteligência? Talvez o verdadeiro sábio seja o que aprendeu a desligar o barulho. Parte 3. A mente como inimiga disfarçada. Sua mente não quer que você tenha paz. Ela quer controle. Ela quer ter razão. Quer garantir segurança. Quer prever o imprevisível. Mas a vida não é um código matemático. É um mar em constante movimento. E tentar controlar o mar é o jeito mais rápido de se afogar. Buda dizia: a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Mas enquanto sua mente estiver no comando, você vai escolher sofrer, todos os dias, um pouquinho. Porque ela vai te lembrar do que deu errado. Vai comparar você com os outros. Vai transformar pequenas dúvidas em catástrofes. A mente é ótima para resolver problemas, mas péssima para viver em paz. Parte 4. O caos interno disfarçado de lucidez. Já percebeu que quanto mais autoconsciente você se torna, mais difícil fica viver? É o efeito colateral da lucidez. Você começa a enxergar a realidade sem filtros, e ela nem sempre é bonita. Schopenhauer dizia que a consciência
é o maior erro da natureza. E talvez ele tivesse um ponto. Porque quanto mais lúcido você é, mais percebe o absurdo de tudo. As máscaras sociais, o teatro do sucesso, o vazio das promessas modernas. Você vê o caos com nitidez, mas não consegue mais fingir que não viu. A ignorância pode ser uma bênção, mas a consciência, a verdadeira consciência, é um fardo. É aí que nasce a arte de sobreviver à própria mente. Não é sobre calá-la, mas aprender a não acreditar em tudo o que ela diz. Parte 5. A guerra invisível. Sua mente é como uma tempestade. Ela cria trovões de culpa, ventos de medo e chuva de pensamentos repetidos. E você está no meio, tentando segurar o guarda-chuva. Mas tem algo que ninguém te conta. Você não é a tempestade. Você é o céu por trás dela. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida tentando consertar as nuvens. Só que não se conserta, tempestade. Ela passa. A mente é igual. Você não precisa lutar com ela, só observar. Quando ela vier com o drama de sempre, apenas diga: lá vem você de novo. E deixa ela falar sozinha. Quanto menos você responde, mais ela se cansa. Parte 6. A sabedoria do observador Lao Tse dizia: aquele que domina os outros é forte. Aquele que domina a si mesmo é poderoso e dominar a mente não é vencê-la. É entendê-la, é perceber que ela mente, que ela cria histórias para te manter no medo, porque o medo dá a ela um propósito. Mas quando você começa a observar em silêncio, ela perde o poder. Pensa na mente como uma criança birrenta. Quanto mais atenção você dá, mais ela grita. Mas, se você apenas fica em silêncio, ela se cansa e se acalma. A verdadeira força está aí, em não reagir. Enquanto o mundo está cheio de gente reagindo a tudo, comentários, críticas, imprevistos, o sábio é aquele que assiste, analisa e só depois decide se vale a pena agir. Parte 7. Desapegar do controle. A raiz do sofrimento é o apego. E o maior apego de todos é o de querer controlar os próprios pensamentos. Mas a mente não é um interruptor. Você não desliga o caos. Você aprende a dançar com ele. Epicteto falava disso. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. E os pensamentos, na maioria das vezes, não dependem. Eles surgem e somem, sozinhos. O problema é quando você tenta segurar um deles e acaba virando prisioneiro do que queria evitar. A arte de sobreviver à própria mente é aceitar o fluxo. Deixar que as ideias venham e vão sem se agarrar a nenhuma. Parte 8. O silêncio como refúgio. Você já tentou ficar em silêncio por 5 minutos? Sem música, sem celular, sem distrações. É assustador, né? Porque o silêncio obriga você a encarar sua mente. E ela é barulhenta. Mas é no silêncio que ela começa a se revelar. E com o tempo, começa também a se acalmar. O problema é que vivemos fugindo disso. Nos entupimos de estímulos para não ter que lidar com o que está dentro. Mas quanto mais você foge da mente, mais ela te persegue. A paz começa quando você para de correr. Nietzsche dizia: quem olha por muito tempo para o abismo também olha de volta. Mas se você olhar com calma, vai perceber que o abismo não quer te engolir. Ele quer ser compreendido. O silêncio é o espelho onde você enxerga o que realmente é. E esse espelho não mente. Parte 9. A leveza de quem não pensa tanto. Sabe qual é o segredo das pessoas mais tranquilas que você conhece? Elas não levam a mente tão a sério. Elas sabem que nem todo pensamento merece atenção. Nem toda dúvida precisa de resposta. Elas aprenderam a rir do próprio caos. E isso é sabedoria. Porque a mente vai continuar falando, reclamando, dramatizando, mas você não precisa acreditar em cada palavra. Às vezes, sobreviver à mente é simplesmente sorrir e dizer: tá bom, eu te ouvi.
Agora me deixa viver. Conclusão. A arte de sobreviver. No fim das contas, sobreviver à própria mente é parar de ser refém dela. É lembrar que pensamentos são só pensamentos e que a vida acontece aqui, não dentro da cabeça. Sêneca diria que quem sofre antes do tempo, sofre mais que o necessário. E ele estava certo. A mente cria futuros que nunca chegam, repete passados que já morreram e te impede de viver o presente. Mas o presente é o único lugar onde a vida realmente existe. Então, da próxima vez que sua mente começar a gritar, não tente calá-la. Observe, respire e continue andando. Porque o segredo não é controlar a mente, é aprender a dançar com ela. E quem aprende isso, descobre a arte mais rara de todas, a arte de viver em paz dentro do próprio caos.